Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. A você que está aqui conosco na nave do templo e a todos os nossos amados irmãos do Ministério Kairos que nos estão acompanhando ao vivo pelo nosso Instagram. E a você, amigo da nossa comunidade, amigo dos nossos irmãos, que aproveitemos essas poucas horas que Deus nos concede, estarmos aqui na presença dEle, adorando, louvando e fazendo uso dos mecanismos, que a tecnologia assim permite, Já que ainda não podemos ter toda a igreja presente, apenas uma porcentagem, mas acreditamos nós que a palavra de Deus ela é poderosa, ela alcança todos os níveis do intelecto, independentemente da distância ou de ser virtual ou não. Essa palavra ela é poderosa. E eu louvo a Deus por mais uma oportunidade, Hoje, 11 de abril do ano de 2021. Ano difícil, Ano difícil. Mas eu acredito que você possa dizer o mesmo, o que falou Samuel. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Se você quiser fazer uso, abrir comigo a sua Bíblia, você que está em casa e você que está aqui na nave do templo, a leitura que eu irei fazer será exatamente a leitura da reflexão que nós traremos hoje à noite. Evangelho segundo escreveu São Mateus, evangelista Mateus, no capítulo de número 5, do verso de número 43 até o versículo de número 45. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 43 até o 45. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais uma riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede estar na tua presença, nesse lugar, aos que aqui se encontram e aqueles que estão em seus lares nos acompanhando pelo nosso canal. Deus, nós cremos verdadeiramente que o Senhor se faz presente. Tu habita em todos os lugares. E aonde estiver uma ou duas, três pessoas reunidas em teu nome, a tua palavra nos garante que ali tu estaria. Então, nesta noite, que nos lares e aos que estão aqui no templo, possam sentir verdadeiramente a tua presença. Que seja um culto agradável, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração como cheiro suave às tuas narinas. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder e vem derramar a tua paz. Vem encher-nos do revestimento do teu poder, do teu Espírito Santo, para que sejamos tomados pela tua glória. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. E eu te adorarei. Santo, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te Aleluia. Que hino oportuno, que cântico oportuno. Antes mesmo de adentrar na ministração da palavra, eu não poderia deixar de trazer um lembrete a todos os meus amados irmãos do Ministério Cairóis, sede, e aos demais irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no coração. Não permita que nenhuma circunstância adversa, por mais difícil que seja, não permita que ela roube, que ela tire do seu coração o prazer de você estar na presença do Senhor, de preferência na casa de Deus. Se não estamos no momento, é por questões e pelas razões pelas quais todos nós estamos cientes. Mas não podemos correr o mesmo risco que corremos no ano passado, que muitas pessoas se deixaram levar
pelo distanciamento da convivência entre os santos, da alegria e do costume de estar presente na casa do Senhor, se enfraqueceram na fé, permitiram que o diabo roubasse, tirasse do coração dele a maior alegria, o maior tesouro que você pode ter enquanto convida, que é de adorar a Deus, que é de ter uma vida de devoção. Não permita, é maravilhoso estar em casa, ainda sentado no sofá, no conforto da sua sala, talvez do seu ar-condicionado, mas eu digo para você, quando tudo isso passar, venha com prazer, com alegria, na casa de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, não seja negligente no tocante a isso. Entenda que as coisas que estão acontecendo são coisas de caráter espiritual. Não se iluda. A igreja sofrerá perseguições. Eu não vou atrelar a esse momento, já falei para os irmãos, como a perseguição que a igreja sofrerá daqui a alguns anos. Não vou. Mas eu tenho a plena certeza, porque a Bíblia assim me assegura, que a igreja sofrerá perseguições como sempre sofreu. E se eu, como cristão, diante de um momento como esse, eu já recuo, eu já fico todo melindroso, todo afadigado com os problemas, eu pergunto a você, que tipo de cristianismo você está vivendo? E digo mais, se de fato estivéssemos sendo perseguidos, se tivesse um decreto impedindo que as igrejas fossem abertas, eu pergunto a você, qual deveria ser a nossa reação? Porque os nossos amados irmãos da igreja primitiva, eles não recuaram não. Eles encararam o maior e mais poderoso império de toda a história mundial. Então, é uma palavra que eu trago para você. Domingo estaremos aqui, com 10% da igreja. Se Deus quiser, ao longo dessa semana, nós teremos uma redução maravilhosa do número de mortes. Você crê nisso? Os leitos dos hospitais, que hoje, graças a Deus, de 98 já baixou para 93. Se Deus quiser e Ele quer, no próximo final de semana já teremos, em nome de Jesus, que nós estamos orando por isso, uma redução trágica de 50% em nome de Jesus. Hoje eu vi algo, irmão, eu me sinto incomodado. Eu sei que algumas pessoas até não conseguem entender a dimensão da minha compreensão, pelo fato de eu estar atrelando, talvez, uma espécie qual é a palavra que eu poderia usar? Uma junção, uma aceitação de determinadas doutrinas ou de determinadas igrejas, mas hoje eu vi algo que me chamou a atenção. Eu, como cristão, eu olho para aqui dali e Deus fala comigo. Eu vi centenas de carros, um atrás do outro, um carro de som, um sacerdote com suas roupas tradicionais, um revezamento, fazendo oração, intercessões pelas pessoas. E as pessoas saem de sua casa, dos seus apartamentos, ore por mim, aplaudindo aqui dali. Cheio aqui dali. Ah, pastor, são os hereges. Ah, pastor, são pessoas ignorantes. Ah, pastor, eles não servem a Deus que nós servimos. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, Ele levantaria as pedras para clamar no nosso lugar. Enquanto isso, a gente fica meio assim, vou usar uma expressão que eu sempre uso, meu borocochô, triste. Eu sei que está sendo difícil, mas não permita que as dificuldades desse momento de pandemia, de escassez material para algumas pessoas, questão salarial, não permita que isso roube de você a sua maior riqueza. Eu tenho certeza absoluta, desculpa a redundância, que um milionário, se tiver numa hora dessa, no leito da enfermidade, entubado, se ele puder escrever um bilhete
E assim, você quer o quê? Você quer saúde ou quer toda a fortuna? Eu tenho certeza que ele dirá, eu quero saúde. São nesses momentos que eu chego à compreensão que a nossa maior riqueza é Deus no coração e o prazer de louvá-lo e de adorá-lo. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo alcance a tua vida, inunde o teu ser, e tu se levante desse comodismo, peça a Deus, Senhor, arranca essa frieza e me dá prazer de louvar o teu nome, porque eu quero viver. Quem teve no leito da enfermidade como eu tive, e alguns outros irmãos que passaram o que eu passei, sabe muito bem o que é você pedir a Deus a oportunidade de viver. Nós não queremos isso para ninguém não, em nome de Jesus. Tá certo? Essa era a palavra que veio do fundo do meu coração para você com muito amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Dá tempo? Beleza? Tranquilo? Eu convido você que está em casa e você que está na nave do templo, e aqui eu mando um abraço para todos os meus amigos da Guarda Municipal que estão nos acompanhando, meus amigos da década de 90, lá da Assembleia de Deus do Jardim Petrópolis, que também estão nos acompanhando, e tantos outros amigos nossos, seus amigos, né, que se inscreveram no nosso canal, estão nos acompanhando. A minha oração é que a palavra desta noite, ela possa produzir coisas maravilhosas ao coração de cada um. Glória a Deus. Rapaz, eu cansei, misericórdia. Fiquei cansado, ó. Fiquei cansado, porque eu não estou fazendo exercício físico, aí canso logo, né? Fiquei cansado. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, né? 5. Versículo de número 43 e 44, eu vou ler novamente. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus se referindo a ele, porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Espírito Santo, com muito temor e tremor, eu me coloco diante da tua presença. Te agradeço por mais uma oportunidade de estar ministrando na tua casa e ministrando a tua palavra. Peço graça, unção, sabedoria, entendimento, revelação, porque se o Senhor assim não me conceder, as palavras que sairão dos meus lábios serão puramente palavras humanas. Mas as Escrituras nos garantem que as coisas de Deus são discernidas de cunho espiritual. E eu vou estar falando em teu nome, palavras espirituais. Então dá a cada um de nós, tanto ao que está ministrando, quanto ao que está sendo ministrado, a capacidade de receber a tua palavra, de entender. E que ela alcance as nossas necessidades emocionais, espirituais e físicas. E que sejamos plenamente visitados pela tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a coisa mais revolucionária que Jesus falou, as palavras mais revolucionárias e inusitadas já ditas por Jesus logo no início do seu ministério, foram palavras, foram declarações que ninguém antes dele havia falado. Assim como também ninguém ousou falar após ele. E olha que o período em que Jesus se manifestou em carne, isso há 2000 anos atrás, nós já tínhamos vivenciado, a história já tinha presenciado
a história já tinha levantado grandes civilizações. As civilizações egípcias, a babilônica, a grega e a romana. E o mundo, o período em que Jesus se manifesta, é exatamente um período em que o mundo ocidental já tinha recebido fortes influências, tanto da filosofia grega, quanto do direito romano. Os irmãos sabem que culturalmente, tudo aquilo que nós herdamos, tudo aquilo que a cultura ocidental, ela agasalhou para si, são frutos da conhecida cultura grego-romana. Interessante também que os grandes homens, né, tido por grandes homens, dentre eles, o maior de todos os filósofos gregos, chamado Platão, ele surgira 500 anos antes de Jesus. Mas nem Platão, com toda a sua sabedoria, falou as palavras revolucionárias, impactantes, proferidas por Jesus. Podemos dizer que a expressão dita por Jesus no discurso do Sermão do Monte é uma daquelas declarações que levanta suspense. Mesmo porque antes dele ninguém havia falado, e depois dele poucos homens ao longo da história ousaram falar o que Jesus falou. Qual foi a declaração mais extraordinária, mais revolucionária dita por Jesus? Eu quero trazer à tona essa declaração de Jesus pelo momento em que nós estamos vivendo. E você vai entender o porquê. O mundo hoje está passando uma grande crise. Crise essa que provoca, que suscita reações para com aqueles que estão ouvindo ou vivenciando possam demonstrar em atitude a materialização das palavras revolucionárias ditas por Jesus há 2000 anos atrás. Repito, palavras estas que ninguém antes dele falou, e depois dele poucos homens ousaram falar. Para você ter ideia, o mundo da época de Jesus tinha no seu bojo de ensinamento dos mestres, não apenas dos mestres israelitas, dos rabinos, mas como também no cenário mundial dos grandes estudiosos, declarações acerca das relações interpessoais, do trato para com o próximo. Como eu havia falado, o mundo ocidental foi muito influenciado pela filosofia grega e pelo direito romano. Eu quero aqui citar uma declaração dos filósofos gregos e uma especial de Platão acerca dessa relação minha com o próximo. Primeiro, olha essa definição, olha essa declaração dos filósofos gregos, que a virtude do ser humano consiste em fazer o bem aos amigos, fazer o mal
aos inimigos, odiar os maus e fazer bem aos bons. Platão, discorrendo acerca da república, ele disse o seguinte: o que consiste a república? A república consiste na virtude em que o Estado deve favorecer os amigos, prejudicar os inimigos e fazer de tudo para que as suas ações não permitam que os seus adversários os consigam vencer. Percebam que os conceitos de relação para com o próximo não tratam em nenhum momento, dentro da cultura grega, o que Jesus falou que eu reputo como palavras revolucionárias. Aí você pode dizer: pastor, então vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Se você abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés, o grande legislador, eu sabia que ia gaguejar essa palavra, isso aí a tarde toda, mas o grande legislador de Israel, ele diz o seguinte: que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Percebeu? Então, pastor, que palavra é essa? Extraordinária, revolucionária, dita por Jesus, que nenhum dos que o antecederam disseram, e nenhum dos homens que vieram após ele declarou. Que palavras revolucionárias são essas? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Tarefa difícil? É uma tarefa difícil? Dificílima. E interessante que nos registros bíblicos do Antigo Testamento, mais precisamente no Pentateuco, você encontra ensinamentos dados por Deus a Moisés, numa tentativa não de se igualar às palavras ditas por Jesus, nessa relação para com o próximo, mas pelo menos nivelar as relações de: se você bateu, você também terá que levar. Se não, vejamos, havia uma lei em Israel chamada Lei do Talião. Alguém sabe o que significa essa lei? Lei do Talião? Se você não sabe, vai ficar sabendo. A Lei do Talião é a conhecida lei que, inclusive, segundo alguns estudiosos, é óbvio, evidente, que partindo do princípio, partindo do princípio da certeza de que Deus sabe todas as coisas, mas houve um imperador, um rei, um ditador, um monarca chamado Hammurabi. Quem estudou história sabe disso. E Hammurabi tinha uma lei que dizia assim: dente por dente, olho por olho. A lei do Talião, a lei dada por Deus a Moisés, tratava acerca disso. Mas a ideia que passa quando você lê, quando você observa as escrituras, essa coisa de dente por dente, olho por olho, se a gente lê assim rapidamente, você vai: então, meu filho, se você fez alguma coisa comigo, eu vou me vingar. A ideia que passa é como se estivesse havendo uma abertura para a vingança. Mas deixa eu dizer uma coisa: essa lei do Talião
é uma lei, inclusive, civilizatória. E de que maneira eu interpreto para você? O que Moisés estava dizendo é o seguinte: que o mal que a pessoa me fez, eu vou retribuir. Mas no mesmo nível, vou dar um exemplo. Se eu discuto com o Fabiano, eu arranco uma mão dele, arranca a mão, pega o facão e arranca a mão. Aí o Fabiano se ira, pega o facão, você cortou a minha mão, agora eu vou cortar as suas duas mãos. Espera aí, não, é só uma. É dente por dente, olho por olho. Então, o que nós aprendemos com essa lei do talião é o seguinte, que é um instrumento para conter a impulsividade da vingança. Que cá para nós, quando alguém faz algo contra nós, quando alguém faz algo contra você, o sangue ferve, o impulso, o instinto selvagem, não dominado pelo Espírito Santo, qual é? Se prepare. É assim? Aí Jesus vem. Não é assim. Amai os vossos inimigos. É por isso que ele começa no versículo 43 com essa declaração de Jesus. É uma expressão que eu gosto muito de usar. Ela é axiomática, não tem contestação. Falou, está falado. Eu porém vos digo, vocês devem amar os seus inimigos. O mundo em que Jesus veio e se manifestou em carne, há 2000 anos atrás, era esse mundo. Aí Jesus vem com a expressão revolucionária, inusitada, de que na minha relação com o próximo, eu tenho que amá-lo. Irmãos, isso é extraordinário e revolucionário por 3 razões. Por que essa expressão de Jesus, amai os vossos inimigos, é revolucionária? É a palavra, é a expressão, é a atitude de um crente em pleno século 21. Ele deve ter, para conter esse índice de revolta, de intriga, de confusão. Primeiro, porque antes de Jesus ninguém falou. Segundo, que Jesus falou e viveu. Viveu ou não viveu? E o mais intrigante, e é aí que eu vou agora desenvolver a mensagem. O mais intrigante é que passados 2000 anos da declaração de Jesus, nós que somos seus seguidores, a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Alguém já disse de maneira acertada que religião não é o que você acredita. Olha para mim, guarde no seu coração. Religião não é aquilo que você acredita, e sim aquilo que você faz. E seguir a Jesus não é simplesmente crer em Jesus, mas é, acima de tudo, colocar em prática aquilo que Jesus ensinou.
Jesus foi absolutamente revolucionário. As palavras dele, ditas há 2000 anos atrás, ainda ecoam, aguardando que eu e você, que nós, que declaramos a nossa confissão de fé, que somos seus seguidores, que somos seus talmidins, que somos seus discípulos, sejamos capazes de colocar em prática, principalmente no contexto em que hoje nós estamos inseridos. Orando ontem ao Senhor acerca dessa palavra, eu me deparo diante de um mundo, de um país que infelizmente está sendo construído, e hoje, não sei se você concorda comigo, hoje o nosso país está dividido. Hoje o nosso país está dividido. Alguns podem até dizer, não está dividido, está polarizado. Não. O nosso país, ele está dividido. E quando eu me deparo diante dessa declaração de Jesus, eu me sinto desafiado. Porque essa declaração, ela precisa encontrar no meu coração, no seu coração, materialização, para que não sejamos atingidos com essa gama de ira, de revolta, que se instalou no nosso país. Amar os inimigos tem uma força extraordinária no coração de um discípulo de Jesus. E se a gente quiser traduzir isso, é muito interessante. Diante das disputas e discussões que nós estamos tendo hoje no nosso país, criou-se um clima tão grande de dissensão, que coisas que há décadas nós já tínhamos ciência, já tínhamos conhecimento, hoje qualquer coisa é motivo de dissensão. Acerca do índio, ao longo da história, todos nós sabemos que os índios foram importantes na nossa colonização, e que os índios têm seus direitos, por ter sido os primeiros habitantes do nosso país. Mas de uma hora para outra, o direito do índio está sendo usurpado, e quem defende a causa do índio é tido como o ignorante. Aí começa a celeuma. Durante muito tempo, pelo menos eu aprendi assim, mesmo tendo que sido forçosamente ter que trabalhar quando criança, mas eu aprendi que criança, lugar de criança deve estar em 3 lugares, na minha opinião: na escola, em casa ou dormindo. Criança. Aí de repente abriu um leque de que criança, por que não trabalhar? Qual o problema de não trabalhar? Aí quem defende algo que há décadas já tinha se definido, que a criança tem que ficar na escola, brincando em casa ou dormindo, hoje não. Aí se alguém for, já contraímos inimigos. Nós precisamos, irmão, levantar nossa voz, como discípulos que somos, como pacificadores. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu entendo com essa declaração de Jesus, para o contexto que nós estamos vivendo hoje, que amar o inimigo tem outras traduções para o mundo contemporâneo. Amar o inimigo hoje, para que sejamos capazes de materializar esse amor, ganha dimensões contemporâneas no tempo que nós estamos vivenciando hoje. Se não, vejamos, eu entendo que amar os inimigos é amar os desprezíveis,
amar os desvalidos, amar aqueles em que a sociedade já esqueceu, amar o inimigo, é defender a mulher. Defender a mulher. Num país, infelizmente, um país machista como o nosso, num estado machista como o nosso, Ceará lidera o ranking dos principais estados do Brasil contra a violência contra a mulher. Amar os inimigos é amar os vulneráveis, amar os aposentados, amar os inimigos nesse contexto, e você vai entender o que eu estou dizendo. Amar os inimigos é amar aquelas pessoas que não têm a moral que eu tenho. Amar os inimigos é amar aquelas pessoas que não servem a Deus da maneira como eu sirvo e que aos meus olhos são desprezíveis, porque não conseguiram entender, ou o Espírito Santo ainda não deu a eles esse discernimento. Amar o inimigo é amar as pessoas que têm ideia diferente da minha. Você já percebeu que hoje, quando se coloca algo em debate, se você pensa diferente, uma outra corrente vai pensar diferente, e ninguém mais tem a capacidade de sentar para conversar, se não para chegar a um consenso, mas pelo menos para ter um debate sadio, e já partiu para as agressões. E aquele debate de ideias com pessoas civilizadas passa agora a ser um debate bélico de ideais, de conceitos, e rapidamente eu já contraio o inimigo. Então amar o inimigo é amar aquela pessoa que pensa diferente. Qual o problema? Qual o problema de eu amar alguém que não pensa como eu penso? Qual o problema de eu amar alguém, ser amigo dele, só porque ele tem uma maneira diferente de viver? Eu vou tê-lo como inimigo? Amar o inimigo significa hoje, principalmente no Brasil, amar as pessoas do jeito que elas são, respeitando suas opções de vida. E como cristão que sou, a única coisa que eu devo fazer, além de respeitá-la, é mostrar para ela o caminho que a Bíblia se ensina. Outra coisa, além disso, eu não posso fazer. Posso ouvir um amém da igreja? Amar o inimigo, e aqui eu vou radicalizar mais ainda, porque foi isso que levou os líderes da religião judaica a olharem para Jesus e o verem como ameaça. E a Bíblia diz que um dos motivos pelos quais levaram a Jesus a ser condenado e à morte é porque eles estavam com inveja. É porque Jesus tratou pessoas como eles jamais seriam capazes de tratar. Jamais um judeu abraçaria um judeu a serviço do governo romano, um publicano. O publicano era inimigo do povo judeu. O que foi que Jesus fez com Zaqueu? Sobe aqui, safado, sem vergonha, pilantra, eu vou abrir uma CPI contra ti. Foi assim? Jesus conseguiu ou não conseguiu amar Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque tu também és filho de Abraão. Amar os inimigos no tempo de hoje, principalmente no Brasil, é amar aquelas pessoas que estão rejeitadas pela sociedade.
A ideia que passa, e de fato somos santos, nós somos santos, eu e você somos santos, mas a ideia que passa é que a nossa santidade nos impede de aproximar de alguém que aparentemente não tem a minha santidade. E hoje nós olhamos para as pessoas de maneira preconceituosa. Jesus bateu um papo com uma mulher vadia, com uma mulher que havia provavelmente destruído casamentos, e conversou com aquela mulher no horário impróprio. E além do mais, a mulher ainda era samaritana. Oh, meu Deus do céu, aí o negócio era mais pior do que você possa imaginar. Mas Jesus olhou para ela e conseguiu amá-la. Amar os inimigos. Amar os inimigos é amar a minoria. Desculpa, que eu não vou pedir desculpa não, né? Vou até me corrigir. Eu sei que quem está no presídio está lá porque merece, vai pagar pelo crime que cometeu, merece de fato, dependendo da gravidade do crime que ele fizera, merece de fato morrer podre na cadeia. Mas eu vi, meu Deus do céu, quando eu vi, e era fake news, nem era um documento oficial do governo do estado. Essa coisa de fake news também está... Colocaram que a vacinação dos penitenciários seria primeiro do que os agentes de segurança. Aí os comentários eram aqui: como é que pode? Esses caras lá quem é que diz que tem que morrer? Por que eles têm que morrer? Por que eles têm que morrer? Eu que tenho que viver? Sou eu que tenho que viver? Eu que tenho que viver, eles têm que morrer? Eu fico, meu Deus, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de cristianismo é esse que está crescendo no Brasil a cada ano? Em 2000 nós tínhamos 10 milhões de evangélicos. Em 2000. Sabe quanto nós temos hoje no Brasil? 42 milhões. Mas as palavras revolucionárias ditas por Jesus, amai os vossos inimigos, parece que isso não consegue engrenar. Porque é pedir demais. É exigir demais que eu ame alguém. Chegamos ao nível de desejarmos que algumas nações perecessem. E de maneira pejorativa, até mandávamos alguns dos nossos amigos ir para determinado país. Aí eu pergunto: Deus, ou eu estou tendo um outro entendimento? Eu não sei. Se eu estiver errado, me corrija, me desperte pelas madrugadas, me mostra, mas eu não estou conseguindo ver. Nós, como cristãos, abraçarmos esse compromisso de amarmos os inimigos, assim como Jesus amou. Dois 2000 anos se passaram, mas na cabeça das pessoas, essa coisa de amar os inimigos, se fôssemos fazer uma pesquisa, acredito que muitos diriam que não seria possível amarmos os inimigos. Diferente dos conceitos dos filósofos gregos, tem um filósofo chamado Isídio. Olha a declaração do filósofo grego chamado Isídio. Vou terminar aqui. Faça o bem a quem lhe fez o bem, faça o mal a quem lhe fez o mal, e nunca dê nada a alguém que nunca lhe deu algo em troca. Aí eu vejo a ideia que passa é que nós herdamos essa cultura e deixamos de lado a expressão de Jesus: amai os vossos inimigos. Aí você diz assim: mas pastor, para quem nós devemos olhar? Para Jesus. Ele amou ou não amou os inimigos?
quando ele estava na cruz do Calvário, as suas últimas palavras, quais foram as últimas palavras ditas por Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí quando eu olho para mim, eu peço, Deus, me dá essa capacidade de abraçar esse compromisso, de amar os inimigos, de amar aqueles que não concordam comigo, de amar aqueles que não têm nada para me dar, e que a minha relação nunca seja uma relação de troca, que eu tenha capacidade de amar aqueles que não concordam com a minha fé, com aqueles que são diferentes, que o mundo já rejeitou por serem diferentes, mas eu não. Tem um cântico, e vou terminar com esse cântico. Quero ser como tu. Quero ser como tu. A minha oração é que eu e você sejamos capazes de amar os inimigos. A título de informação, o Papai do Céu, na continuação dos versículos 43, 44 e 45, ele diz que ele dá chuva para os bons e para os maus. E diz mais, fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Curva a sua cabeça e vamos orar. Espírito Santo, foi essa a palavra que veio ao meu coração. Eu me sinto desafiado como um pastor a abraçar esse compromisso de amar os inimigos. Amar até mesmo os inimigos da cruz. Assim como Paulo teve que conviver com muitos. Que o teu Espírito Santo se derrame no meio da igreja, no meio do teu povo que se chama pelo teu nome. Porque tem uma arma que vai revolucionar o mundo, o Brasil. Essa arma chama amor. Qualquer outra arma que for ser usada provocará um caos muito maior do que está acontecendo. Mas a nossa arma é o amor. E a Bíblia Sagrada nos diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem, com o bem. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a tua cabeça. Toma a tua igreja, toma o teu povo, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país. Deus, nós cremos que essa semana será uma semana de curas. Esse espírito de mortandade será repreendido do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. E a tua igreja continuará exercendo o ministério de amar, assim como o Senhor nos ama. Amar a todos indistintamente, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.